renal crônica, ela é definida por uma alteração na estrutura ou na função do rim, né? Essa sendo caracterizada por uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, presentes por um período de pelo menos 3 meses, independente da causa. Esse é um momento oportuno para a gente falar sobre a doença renal crônica, já que estamos entrando no mês de março e onde a gente comemora o Dia Mundial do Rim. E a doença renal crônica, ela tem se tornado um problema de saúde pública. O número estimado, por exemplo, de pacientes sem diálise, de acordo com o censo brasileiro agora de 2016, foi na média de 123 mil pacientes. Isso corresponde a um aumento médio de um pouco mais de 31 mil pacientes nos últimos 5 anos. Só no ano de 2016, a gente teve uma média de 39.700 pacientes novos que iniciaram no programa de diálise. Então, isso sem falar nos custos, né? Os gastos que recaem sobre o Sistema Único de Saúde giraram em torno aproximado no último ano de 2,3 bilhões ao ano. Então, a gente a partir daí passa a ter uma ideia um pouquinho melhor da dimensão do problema e detectar, né, essa alteração da função renal a tempo de impedir, né, ou pelo menos retardar a progressão da doença renal é de extrema importância. Então, a gente vê que a doença renal crônica, além de tudo, ela nos causa nos pacientes, ao longo da sua evolução também, uma série de complicações, desde anemia, né, alterações do metabolismo do cálcio e fósforo, doença óssea e principalmente alterações cardiovasculares. Ela vem se tornando cada vez mais frequente, porque as pessoas vivem mais, né? O tempo de vida é mais prolongado dos pacientes diabéticos, dos pacientes hipertensos, associado aí à obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, a dislipidemia e uma série de fatores. Então, existem várias causas para a insuficiência renal crônica, né? A gente pode citar aí causas imunológicas, as glomerulonefrites, alterações genéticas, rim policístico, infecciosas, mas basicamente as principais causas hoje em dia são diabetes e hipertensão. Então, são causas que são passíveis da gente intervir ainda a tempo para diminuir a progressão dessa doença. Existem fatores genéticos também. Um estudo nos mostra que 20% da população que iniciou em diálise tinha algum parentesco de primeiro ou segundo grau que também tiveram problema renal. Então, enquanto a gente ainda não tem detectado um gene, né, relacionado à doença renal em si, seria prudente, pelo menos, a gente investigar a história familiar. E o que é importante é a prevenção. A gente vai falar na prevenção primária, né, que seria aquela capaz de nos identificar os grupos de risco, os fatores de risco e rastrear a doença renal. Isso é feito através da avaliação, né, fazendo um controle adequado da pressão desses pacientes hipertensos, um nível mais rigoroso de controle da glicemia nos pacientes diabéticos, realizando uma mudança nos hábitos de vida, então parar de fumar, controlar o peso, uma alimentação saudável, né? Evitar o uso de drogas nefrotóxicas. Então a gente lembra aí os anti-inflamatórios, né? Muitas vezes por uso continuado, as drogas, os contrastes endovenosos que às vezes são utilizados em exames radiológicos, principalmente nos casos que o paciente já tem doença renal crônica, então fazer uma avaliação mais criteriosa. E basicamente também a gente rastrear por meio da dosagem da proteína na urina, albuminúria, e por meio de uma avaliação de uma estimativa da filtração glomerular, que seria a creatinina. Então, se a gente conseguir ter um amplo apoio, principalmente dos médicos relacionados ao sistema básico de saúde, os geriatras, os cardiologistas, os endócrinos e os médicos clínicos em geral, que estão na linha de frente, né, lidando com a maior parte desses pacientes, esse trabalho em conjunto vai permitir uma melhor abordagem, uma prevenção muito melhor. Então, eu resumo: rastrear, por exemplo, a albuminúria, a perda de proteína na urina, por meio de muitas vezes um simples exame parcial de urina, né? Rastrear a estimativa da filtração do rim glomerular por meio do exame de creatinina, né, principalmente nesses pacientes que são diabéticos, que são hipertensos, que têm doença cardiovascular ou têm um histórico familiar, são medidas que são simples, são de baixo custo e têm um grande impacto epidemiológico.